Qual o melhor painel fotovoltaico do mercado? Qual tecnologia usar? Será que vale a pena eu investir numa nova tecnologia de painel ou os painéis tradicionais ainda são as melhores opções? Então vem comigo que é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala meu amigo e minha amiga, tudo massa? Sei que você deve estar ansioso para saber qual o melhor painel solar do mercado. Mas antes de analisar, vamos saber qual o tipo de módulo solar é o mais vantajoso. Vamos entender o papel desse equipamento em um sistema fotovoltaico e lembrando que o painel solar também pode ser chamado de módulo solar ou módulo fotovoltaico e também popularmente de placa solar. Eu não gosto muito dessa última aí, mas muitas pessoas chamam assim. Então vamos lá, qual que é o papel de um painel fotovoltaico dentro de um sistema fotovoltaico? O painel fotovoltaico ele é o responsável pela captação dos fótons ali de radiação solar, pela energia solar, e essa radiação, através ali de alguns fenômenos, de alguns efeitos que acontecem dentro da célula fotovoltaica, vai transformar essa energia solar em energia elétrica. Ponto. O painel solar pega a energia do sol e converte em energia elétrica. Então, para descobrir qual tipo de painel solar é o mais vantajoso no mercado, primeiro você precisa entender quais são os modelos que existem e os tipos aí que a gente pode usar dentro do sistema fotovoltaico. Então vamos lá. Atualmente existe no mercado painéis solares com diferentes composições. Os mais usados são os monocristalinos e os policristalinos. E, em menor proporção, os de filme fino. Então, esses são os três tipos comerciais que nós temos. Os painéis compostos por silício monocristalino são feitos a partir de um único cristal de silício com alto teor de pureza. Esse é o lance do monocristalino, apresentando assim uma coloração azul bem escura. Então, visualmente, às vezes você já consegue saber se o painel é monocristalino ou policristalino. É ou não é? Então, dessa forma, o custo de fabricação, como ele é muito puro, o custo de fabricação ele é muito maior. Mas, por outro lado, devido ao seu grau de pureza, ele tem eficiências maiores, aí, que chega de 15% a 22% no caso da tecnologia atual. Já os painéis policristalinos, os seus cristais de silício são fundidos em blocos. Dessa forma, é formado múltiplos cristais. Apesar de ser um processo de produção mais simples, possui um menor grau de pureza com a coloração. A coloração do painel policristalino ela é um azul, mas um azul mais clarinho. Dessa forma, eles tendem a ser mais acessíveis financeiramente. Nem sempre isso é verdade, porque às vezes a gente vê no distribuidor promoções que o monocristalino está melhor, enfim, você tem que olhar ali comercialmente o que faz mais sentido. Porém, voltando aqui para o policristalino, eles tendem a ter uma eficiência um pouco menor. Se a gente olhar as faixas comerciais que existem de eficiência, eles estão ali na casa dos 14% aos 20%. E por fim, vamos falar agora dos painéis de filme fino. A produção dos painéis de filme fino consiste em camadas que são depositadas ali de material fotovoltaico sobre um substrato. Ele apresenta assim uma forma de construção mais simples e mais barata se a gente for comparar com os monocristalinos e os policristalinos. E o efeito dele em relação à temperatura, ele é bem menor. Então ele é muito menos sensível à variação da temperatura e ao sombreamento. Por outro lado, os painéis de filme fino têm a vida útil inferior quando a gente compara ele com os demais, os monocristalinos e os policristalinos. E eles são degradados de uma forma precoce. Então é por isso que é comum você ver esse tipo de painel com uma garantia menor. Então essa é uma desvantagem que os painéis de filme finos possuem. E outra desvantagem é a eficiência. Ela fica ali na casa dos 7% ao 13%. Então, essa faixa aí, ela é bem menor quando você compara quando você compara a faixa do monocristalino e do policristalino. Então, nesse caso, para você escolher o melhor, falando das tecnologias que já existem, você tem que comparar o preço do painel monocristalino e do policristalino. E se a diferença de preço for mínima, então é melhor investir em módulos monocristalinos devido à sua maior eficiência. Difícil falar que é melhor porque também os módulos monocristalinos eles são mais sensíveis à variação da temperatura. E como no Brasil a gente sabe que tem região que
começa ali numa temperatura baixa e no fim da tarde a temperatura vai lá em cima, analisando puramente a eficiência, é difícil também falar que o monocristalino é o melhor painel. A gente tem que ver também o coeficiente de temperatura, mas aí é um outro assunto. A grande regra aqui é o seguinte: olha o melhor custo-benefício e olha se a marca do painel que você está comprando é uma marca confiável, que tem os testes de qualidade, que tem os testes de desempenho. Tendo o melhor custo-benefício e a marca sendo uma marca boa e confiável, vai no que está no melhor custo-benefício, que você não vai se arrepender. Então agora falando de painéis fotovoltaicos monocristalino e policristalino, eu vou falar para vocês de algumas tecnologias que existem dentro desses painéis que podem diferenciar um ou outro. A primeira delas é a Half Cell. Calma aí que eu vou te explicar o que é isso, não precisa ficar nervoso não. Os painéis solares tradicionais têm as suas células fotovoltaicas empilhadas de forma plana, em série, uma após a outra. Então, em série, a gente vai empilhando ela. Cada célula é ligada uma a outra utilizando uma faixa condutora, de tal forma que todas as células fotovoltaicas do painel solar estejam ligadas. Assim, criando um circuito, como já foi mencionado anteriormente, nós temos aí uma eficiência, no caso do monocristalino, de 14 a 22%. Um painel solar tradicional agora, ele é composto por uma quantidade de células solares que são interligadas em série, formando ali entre 60 a 72 células. Já a tecnologia Half Cell consiste em cortar essas células no meio, visando melhorar o seu desempenho. As células tradicionais, elas são quadradas, já a do tipo Half Cell tem um formato retangular, podendo chegar a uma quantidade de 120 a 144 células, porque elas foram, obviamente, cortadas no meio. A grande vantagem dessas células é que, devido a elas serem divididas ao meio, menos faixas condutoras serão necessárias. Desse modo, a corrente ela é menor, então ela fica ali pela metade, né? E o resultado disso é uma redução de 1/4 das perdas nas interligações das células e, consequentemente, a gente tem ali um aumento da eficiência e um aumento da potência. Um outro ponto positivo é que, no caso de sombreamento, o meu painel ele é menos sensível a esse sombreamento. Então, um possível sombreamento, como eu tenho minhas células divididas ali ao meio, eu tenho mais células, eu consigo ter uma versatilidade melhor quando eu trabalho com áreas sombreadas. Então eu consigo aí garantir a eficiência do meu sistema. Já a redução da corrente que circula nas células ocasiona outro impacto positivo. Porque lembra? Cortei a célula no meio, a corrente reduziu. Então, qual é outro impacto positivo que isso tem? Que é a redução da dissipação do calor, evitando o superaquecimento dos painéis e reduzindo assim o risco de incêndio. Mas ainda não acabou. Agora vamos falar de um outro tipo de painel fotovoltaico. Então, Half Cell, você anotou todos os benefícios: corrente menor, com isso menos dissipação, os painéis são mais versáteis aí, menos sensíveis ao sombreamento e temos aí uma eficiência maior. Anotou? Então vamos falar agora de uma outra tecnologia. Então agora imagine uma situação. Nos painéis fotovoltaicos normais, a parte de trás dele tem uma película ali, né, que é chamada de black sheet, que no caso ela é usada ali para isolar o meu painel, enfim, ter todo tipo de proteção. Existem alguns tipos de módulos que são os módulos bifaciais. Com isso eu tenho a absorção, a captação da radiação solar sempre pela incidência direta no meu painel. E no caso dos bifaciais, quando eu tenho uma difusão, então a energia ali bate no chão e ela é refletida, o meu painel pela parte traseira também consegue absorver essa radiação. Então com isso eu consigo aumentar a minha eficiência. Então esse tipo de painel, se bem utilizado, ele pode ter uma eficiência aí de até 30%. Porém, a aplicação, para você ver de fato essa eficiência maior, essa aplicação tem que ser feita em usinas de solo, porque é na usina de solo que eu tenho mais espaço para captar a reflexão ali da luz. Se eu colocar esses painéis no telhado, a diferença é quase nenhuma, ou se tiver alguma, é muito pouco. Então, assim, para você ter realmente esse benefício do painel bifacial, o interessante é você usar ele em usinas de solo, laje, onde eu tenho de fato a parte de trás exposta para captar mais radiação solar. Então o resumo de tudo isso é, para definir qual tipo de painel solar é mais vantajoso, vai depender muito da aplicação. Mas de forma geral, o tipo Half Cell,
Eu gosto muito, eu considero aí ele muito vantajoso. Já em usinas de grande porte, com fixação de estrutura em solo, pode ser interessante investir, se realmente tiver um bom custo-benefício, nos painéis bifaciais, porque eles podem chegar aí a uma eficiência de até 30%. Agora me conta uma coisa, o que você costuma usar nas suas instalações? Você já conhecia todas essas tecnologias? Deixa aqui nos comentários para mim. E é claro, se você quiser dimensionar os sistemas fotovoltaicos, ter várias integrações com fornecedores, entregar uma proposta comercial para o seu cliente assim, ó, no instalar de dedos, eu convido você a conhecer o Azumi, que é a maior plataforma hoje de gerenciamento de energia solar do Brasil e é usado por mais de 2.700 empresas. Faça parte também do Azumi, ó. Clica aqui agora na descrição, solicita um teste na nossa plataforma e constate por você mesmo que ela é a plataforma mais completa e ideal para o seu negócio. Forte abraço e te vejo na próxima.